Josué capítulo 5, versículos 13 em diante, nós leremos o capítulo 6 completamente, até o verso 27. A palavra de Deus diz assim: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: Não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser: Gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Assim, o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai,
a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros de que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Assim, o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Foi Agostinho quem disse que há uma oposição entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. E em sua obra mais densa, A Cidade de Deus, Agostinho diz que a história se desenrola na luta entre duas cidades, entre aqueles que amam a Deus e aqueles que amam o mundo. De maneira que a encarnação de Cristo inaugura os dias do fim, em que a cidade dos homens será vencida. E o livro de Josué nos mostra alguns episódios desse conflito. Sabemos que por causa da malignidade do pecado e de Satanás, os homens se opõem a Deus. E é por isso que Josué nos mostra que há uma marcha do reino de Deus subjugando as cidades dos homens. Então assim o que temos em Josué é uma luta de Deus contra o mal. Deus coloca as cidades dos homens sob os seus pés. E a ideia é que Deus subjuga não apenas as cidades, mas o próprio pecado. Por isso eu achei apropriado como título, Sob os seus pés, o domínio do pecado das cidades dos homens. Essa é uma mensagem muito importante para os nossos dias. Nós vamos ver como Deus subjuga a idolatria do nosso tempo. À medida que Deus desfere a sua espada contra as cidades dos homens, Ele trata os ídolos do nosso coração. Por isso, nessa noite, eu quero te desafiar, irmãos, a refletir sobre questões da sua alma. Porque há, nesse momento, diversos ídolos tentando dominar o seu coração. E o único caminho para vencer esses ídolos é o caminho da cruz do Senhor Jesus Cristo. E eu queria que após essa exposição, você saísse daqui desafiado a vencer os inimigos da sua alma. Que você não saia daqui acomodado com essas coisas que podem tentar destruir a sua alma de verdade. Quando nós entramos na narrativa de Josué, nós percebemos imediatamente que a presença de Israel em Canaã foi sentida. No início do capítulo 5, é nos dito que os reis amorreus e cananeus que habitavam além do Jordão ficam aterrorizados quando sabem que Israel havia atravessado o Jordão de maneira milagrosa. O texto diz que o coração deles se derreteu de medo e eles ficaram desanimados. Isso produz uma reação muito interessante em Israel e também em Jericó. Quando nós falamos de Israel, nós vemos aqui que Josué, o general dos exércitos, aparentemente estava arquitetando um primeiro ataque a Jericó. O versículo 13 diz que Josué estava próximo à cidade. Até a aproximação dele, o texto parece mostrar que Josué entendia que seria necessária uma longa batalha para conquistar Jericó. A questão para nós é, de onde estava vindo Josué? E por isso é preciso nos lembrar que a batalha de Jericó é o desfecho de uma narrativa mais longa, que começa lá no capítulo 2 de Josué. Logo após Josué ter recebido de Deus a intimação para preservar a aliança e ser forte e corajoso para cumpri-la, nós temos um episódio em que Deus confirma a autoridade de Josué sobre o povo. A semelhança dos lordes ingleses que assumiam o título de senhor de determinadas terras e seus subordinados deveriam jurar lealdade diante deles, aqui nós vemos os cabeças das famílias de Israel jurando serem fiéis a Josué, como haviam sido com Moisés. Então Josué, encorajado pela confirmação do Senhor, resolve enviar 2 espias, 2 jovens, para observar a primeira cidade cananita, que é Jericó. A ordem de Josué era: vá
e observem a terra e a cidade de Jericó. Note bem, quando os espias chegam em Jericó, a cidade estava aberta. Jericó, como uma cidade importante, certamente havia trânsito de viajantes e de comerciantes que alimentavam o fluxo da cidade. E o curioso é que os espias vão procurar informações na casa de uma cortesã, ou na linguagem popular, de uma prostituta. E o nome dessa mulher era Raabe. Os estudiosos dizem que muito provavelmente Raabe teria uma hospedaria que abrigaria pessoas. E é importante saber que esse tipo de hospedaria costuma ser centro de promiscuidade, mas também de informação. Ao longo da história, esse tipo de lugar tem sido um local de encontro das mais variadas camadas sociais. Nessas casas circulavam trabalhadores comuns, camponeses, pessoas ricas, oficiais do governo, e no caso do nosso texto nós percebemos que até mesmo reis frequentavam. Se retornarmos um pouquinho no capítulo 2, nós vamos ver que o rei de Jericó é informado que os espias haviam estado com Raabe, e o registro do texto nos mostra que ele a conhecia, talvez muito provavelmente por conta dos costumes cananeus de prostituição cultual. E então nós vemos que Raabe soube dos poderosos feitos de Deus a favor de Israel. No versículo 9 do capítulo 2, Raabe faz uma confissão de fé nos atos redentores de Deus. E essa confissão de Raabe foi suficiente para convencer os espias, porque após esse episódio, eles retornam para o acampamento de Israel. E essa confissão de Raabe anima Josué e o povo de que eles iriam tomar de verdade Jericó. Então veja só, até então, no capítulo 2, Israel estava do lado de lá do Jordão. No capítulo 3, Deus resolve mostrar ao povo os seus poderosos feitos. E vamos lembrar de uma coisa: essa geração de Israel que estamos acompanhando não é a mesma geração que viu os prodígios de Deus no Êxodo. Eles eram os filhos daqueles que haviam saído do Egito, porque toda aquela geração fracassou na sua obediência a Deus. De maneira que é os seus filhos que vão entrar em Canaã. O texto bíblico nos mostra então que o povo atravessa o Jordão andando em terra seca. Eles presenciam um milagre que os seus pais viram quando atravessaram o Mar Vermelho. E Deus começa a estabelecer marcos na memória do novo Israel. Ele os ordena a tirar pedras do Jordão para que servissem de marcos memorial da participação de Deus na história do povo. E então nós chegamos no capítulo 5. Deus exige que essa geração entre pessoalmente em aliança com ele. Por isso o Senhor ordena que o povo seja circuncidado. E o Senhor diz: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Isso, de certa maneira, confirmava que Israel era o povo santo ao Senhor. Por isso, a batalha de Jericó não se trata de um texto para nos inspirar a derrubar muralhas com as nossas mãos, mas ele é um texto que fala sobre a vitória de Deus sobre a idolatria que estava ao redor do seu povo. O que o texto de Josué nos mostra então é que, à medida que Deus sujeita as cidades dos homens, ele trata os ídolos do coração do seu povo. E Deus trata os ídolos do coração do seu povo em 3 momentos. Primeiramente, com a sua participação nas batalhas. Em segundo lugar, ele exige fé do seu povo. E em terceiro lugar, ele mostra ao seu povo que as batalhas servem a um propósito maior. O nosso texto começa com um problema. Jericó era uma cidade fortificada. E no versículo 1 do capítulo 6, nós lemos que ela estava rigorosamente fechada. Josué estava sem um plano de batalha. Não havia recebido uma instrução de Deus e ele perambulava próximo a Jericó. Por isso, apenas a participação de Deus na batalha poderia trazer triunfo a Israel. E isso tem um motivo. A participação ativa de Deus nas batalhas cananitas nos mostra que o Senhor trata seriamente o pecado. Ele não deixa o pecado impune. Biblicamente falando, Jericó é um reino parasita, formado por rebeldes que estão ocupando o lugar do domínio do Senhor na terra prometida. Jericó está no caminho de Deus. E o objetivo de Deus com a batalha é justamente vencer os seus inimigos, avançando com o seu reino na terra que prometeu a Abraão e aos seus descendentes. O Senhor participa ativamente da batalha, porque ele traz juízo sobre o pecado. E o texto nos mostra algumas evidências sobre isso. A primeira delas é o pano de fundo teológico das batalhas cananitas. Lembrem-se da promessa de Deus a Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele daria a ele e a seus descendentes a terra que ele peregrinou. E em Gênesis nós vemos Deus se aliançando com ele. No capítulo 15 de Gênesis, após o Senhor mostrar a Abraão que os seus descendentes seriam escravos em uma terra estranha, eles voltariam para Canaã. E o Senhor diz a Abraão que isso não aconteceria imediatamente,
E o texto de Gênesis diz: porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. Então as campanhas militares de Israel em Canaã só podem ser entendidas se nós começarmos a olhar para elas dentro desse contexto maior, que é a justiça divina sobre o pecado. As nações cananitas eram de fato inimigas de Deus. E elas ocupavam um lugar que não pertencia a elas, mas pertencia ao próprio Deus. É por isso que o texto nos mostra que o Senhor participa ativamente da tomada de Jericó. A batalha é dele. E o texto traz mais evidências. Olha só. Após Israel celebrar a Páscoa do Senhor, o texto diz que Josué se aproxima de Jericó. Provavelmente ele estava observando a cidade para planejar um tipo de ataque na batalha que ele iria enfrentar. Só que Josué é surpreendido no meio disso. Quando ele olha para o alto, ele vê um homem. O registro bíblico nos mostra que aquele homem estava de pé diante dele com uma espada na mão. Era uma espada nua, ou seja, ela estava desembainhada, pronta para a batalha. E isso é muito significativo, porque o texto está mostrando que o homem que está ali, ele não estava ali por nada. Afinal, aqui se trata do príncipe do exército do Senhor. O príncipe do exército do Senhor com uma espada na mão não é um sinal amistoso. Se os irmãos se lembram, quando Balaão parte para Moabe contratado por Balaque, nós vemos uma história muito conhecida. Para aqueles que não se lembram dessa história, é nesse episódio que o animal que carregava o feiticeiro, Balaão, fala. E o que causou tudo aquilo foi o fato de o anjo do Senhor parar no meio do caminho com uma espada na mão. E nós sabemos que Deus traria juízo aos moabitas. E ele não permite que Balaque usasse encantamentos contra Israel. Outro episódio disso aconteceria anos mais tarde com o rei Davi. A Bíblia diz que Satanás incitou o rei Davi a levantar o censo de Israel, provavelmente para sair a uma batalha. E Deus não se agradou disso. E ele envia o seu anjo para trazer juízo sobre Jerusalém. E a narrativa bíblica repete a figura. O anjo de Deus se posta acima de Jerusalém com uma espada na mão. E é por isso que o profeta Isaías vai dizer: com fogo e com a sua espada, o Senhor entrará em juízo contra toda a humanidade. Veja só a cena que Josué está observando, é uma cena muito embaraçosa. Por isso ele pergunta se aquele homem que via era de Jericó ou era de Israel. Mas o homem diz: não sou nenhuma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Como nós podemos ver no versículo 14 do capítulo 5. Se você reparar bem, quando nós entramos no capítulo 6, o texto chama o príncipe de Senhor. E o nome usado para Senhor é o nome, é Javé. Trata-se do nome pactual que Deus revela a Israel. É o próprio Deus, é o eu sou que está entrando em batalha. Quando Josué entende isso, ele se prostra com o seu rosto em terra e adora aquele homem. E o príncipe do exército do Senhor diz assim: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E o lugar é santo porque aquele que está ali é santíssimo. Quem é esse príncipe do exército do Senhor? O texto mostra que ele é o próprio Deus. O título de príncipe no hebraico, ele traz o sentido de realeza e daquele que domina. Apesar de ele ser identificado como Senhor, ele é distinto na sua personalidade, por isso ele é o príncipe do exército do Senhor. Outra evidência da participação ativa do Senhor na batalha é que o plano de batalha é dele e a conquista também é dele. O texto nos mostra que o Senhor diz a Josué que ele entregaria Jericó, os seus reis, os seus valentes, nas mãos dele. E para isso Josué deveria seguir as suas ordens. Então aqui nós vemos que o Senhor exercerá juízo contra Jericó. Ele está com a sua espada nas mãos para vencer. O lugar que Josué pisava era santo, porque o Senhor é santo, e o plano de batalha pertencia a ele, porque o Senhor governa o seu povo. Somando todas essas informações, meus irmãos, nós podemos chegar a uma conclusão. Quem aparece a Josué e irá destruir o reino parasita de Jericó é o próprio Cristo. O importante fato para nós cristãos, ao olharmos para o Antigo Testamento, é que todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus Cristo. De maneira que quando você olha para qualquer parte da Escritura no Antigo Testamento, essas partes são sombras que apontam para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Só que de vez em quando a gente lê o Antigo Testamento, acontecem algumas coisas inusitadas, porque Jesus Cristo resolve aparecer de fato nas histórias que nós lemos. Isso é chamado de cristofania, é uma aparição de Cristo. E a maneira como o texto está tratando dele
mostrando que ele é Deus, nos diz que aqui quem apareceu é a segunda pessoa da Trindade antes da encarnação. É o Verbo de Deus que existia antes de haver mundo, e ele estava com Deus. Ele é o princípio da história e ele é o fim da história. Ele é o príncipe do exército do Senhor que vai à batalha. Isso reforça que o caráter da batalha de Jericó é espiritual. Isso coloca a batalha de Jericó num conflito maior, porque o que está acontecendo aqui é a luta do Senhor e do seu reino, subjugando as forças satânicas. E é importante que entendamos que a batalha de Jericó está no estágio inicial da conquista de Canaã. Isso significa que ela está no estágio inicial do domínio do príncipe do Senhor. Ele avança em Canaã, subjugando os seus inimigos, e ele vai continuar até que ele se encarne e vença, inclusive, a morte. Esse é um propósito maior da entrada de Cristo nas batalhas do seu povo. O avanço do reino de Deus na terra é uma expansão de uma terra de descanso, que nós sabemos que no fim será novos céus e nova terra. E para que isso aconteça, todos os inimigos de Cristo serão vencidos. Todos estarão sob os seus pés. Quando Paulo fala aos Colossenses, ele diz que o escrito de dívida que era contra nós e que nos era prejudicial, ele, Jesus Cristo, o removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E Jesus despojou os principados, as potestades, publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A marcha do Senhor é uma marcha de triunfo, de maneira que todos os seus inimigos vão ser colocados sob os seus pés. A morte de Cristo na cruz, então, coloca termo às guerras, porque todos os inimigos serão vencidos, como que por um sopro, como nos diz o Novo Testamento. No plano histórico, nós aprendemos que as lutas pequenas e as grandes serão vencidas por Jesus Cristo. É Ele quem vence e domina o poder do pecado. É Ele quem vence os nossos gigantes. É Ele quem derruba as nossas muralhas. Não somos nós. Não temos poder para fazer esse tipo de coisa. E isso nos ensina que nós precisamos descansar no Senhor. E mais, nós precisamos nos humilhar sabendo que o poder não está em nós. O poder para vencer os inimigos da nossa alma está em Deus. Por isso, quando o príncipe do exército do Senhor se encontra com Josué, ele o diz para tirar as sandálias dos pés. Tirar as sandálias dos pés no Antigo Oriente Próximo acontecia quando um escravo estava na presença do seu senhor. Josué se coloca como um escravo. É como se Deus dissesse a ele: tire as sandálias dos pés, porque a batalha é minha e é eu que vou pelejar. Como Pedro vai nos dizer, é preciso santificar o Senhor Jesus no nosso coração, então. Se praticássemos o descanso em Cristo, sabendo que Ele vence os nossos inimigos, teríamos mais paz no nosso coração. Porque o nosso orgulho nos faz assumir um papel de algo que nós não podemos fazer. E o Evangelho nos mostra que a ênfase não está no poder dos nossos braços. A ênfase está em entregarmos as nossas batalhas a quem colocará todas as coisas sob os seus pés. Então é uma questão de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas batalhas. Abraham Kuyper diz que não há nenhum centímetro no universo que Cristo não possa dizer é meu. Mas às vezes a gente quer dizer, mas o meu coração sim, eu posso dizer que eu mando aqui. E na verdade, quando a gente diz isso, a gente resiste ao Senhor, porque permitimos que outras coisas sejam senhores da nossa alma. Deus trata os ídolos do nosso coração. Como Ele faz isso? Segunda coisa, exigindo nossa obediência e fé nas suas promessas. Veja que a ordem dada pelo príncipe do exército do Senhor no verso 3 vai ser repetida por Josué a Israel. Primeiramente, ele chama os sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que oficiavam nos serviços sagrados. E a ordem dada a Josué é de que esses sacerdotes levassem a arca do Senhor e dessem uma volta ao redor de Jericó durante 6 dias. Nós vemos aqui um tipo de procissão religiosa que é feita por Israel. Isso nos diz que a cidade estava sendo consagrada a Deus. O versículo 7 nos mostra que o povo acompanha a arca do Senhor e uma comitiva de homens armados vão à sua frente. Note que a arca nessa narrativa possui um significado muito importante. Se você observar o que está acontecendo, o texto faz um tipo de trocadilho. No versículo 6, o texto diz que os sacerdotes deveriam ir adiante da arca do Senhor com trombetas. Mas olha só o versículo 8. O texto diz que os sacerdotes vão adiante do Senhor. É coisa bem simples,
Mas quando o narrador faz esse tipo de trocadilho, ele está mostrando o real significado da arca com Israel. O que ele está mostrando é que o Senhor se fazia presente na batalha de Jericó. Ela representava a presença de Deus com o povo. Então eles fazem voltas ao redor da cidade. Os sacerdotes vão tocando continuamente as trombetas, e quando terminam a volta, o texto diz que eles regressam para o acampamento e vão descansar. Eles fazem mais uma vez e nós temos o segundo dia. A ordem era para que fizessem isso durante 6 dias. E somente no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas ao redor de Jericó. E a ordem era para que nesse dia, exclusivamente no 7º, eles gritassem. Esse tipo de ritual parece ser bem estranho para uma batalha, né? Porque em uma batalha você vence o seu inimigo subjugando ele com o poder da espada e não dando voltas ao redor da sua cidade. E a questão aqui, meus irmãos, é que Jericó não se trata de qualquer cidade. O versículo 1 do capítulo 6, como eu já li, diz que Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém saía e ninguém entrava. Jericó era uma cidade fortificada, era um tipo de fortaleza. E conquistar uma fortaleza não é uma tarefa fácil. As fortalezas oferecem posição privilegiada para aqueles que a defendem, de maneira que é preciso mais esforço para saquear uma fortaleza do que para defendê-la de um ataque. Por isso a cidade estava fechada. O tipo de batalha que Israel deveria encarar era um cerco a uma cidadela fortificada. E a fortaleza de Jericó era muito bem protegida. Os estudiosos mostram que ela seguiu o padrão das fortalezas hititas, só para os irmãos terem noção. Os seus muros eram bem altos e compostos por 2 linhas, ou seja, havia uma parede externa e uma parede interna. Assim nós temos 2 muros que vão seguir paralelamente um ao outro ao redor de Jericó. Entre esses muros era tão largo e forte que era comum ter estradas por cima deles. E os estudiosos dizem que os muros de Jericó tinham em torno de 7 metros de altura e 3 de largura. E ainda por cima, possui uma torre de vigia de cerca de 10 metros de altura. E, particularmente, até casas entre esses 2 muros existiam. Que é o caso de Raabe. Ela morava em uma dessas casas que estava acima. Então, o desafio que Israel tem é o seguinte: ou eles precisam escalar os muros, ou eles precisam atravessar 6 metros de tijolo e de rocha para entrar dentro da cidade. Só que qualquer uma dessas alternativas, a gente usando a lógica, a gente vê que é absurda. Porque conquistar fortalezas cobra um preço muito alto. Muito mais pessoas morrem tentando saqueá-las do que tentando defendê-las. Só para me te dar alguns exemplos. Em 63 a.C., o general romano Pompeu Magno cerca Jerusalém. O cerco dura 3 meses. O cerco de Megido, no século XV a.C., uma liga de reis cananeus rebeldes, do lugar que nós estamos tratando, resolve desafiar o principal império da sua época, que eram os egípcios. Só que o faraó da época surpreende os cananitas e cerca a fortaleza de Megido. O cerco dura 7 meses. Outro exemplo, o cerco de Tessalônica. Durante o século XV da era cristã, os otomanos invadiram Tessalônica e a cercaram. O cerco durou 8 anos. E há registros e mais registros de longos cercos, chegando até 21 anos de cerco, como a gente vê na batalha entre os turcos que invadiram Cândia, na Itália. 21 anos de cerco. O que pode durar um cerco desse? Detalhe, todos esses exemplos que eu estou citando aqui são de exércitos muito poderosos, muito bem equipados e de potências militares. Tomar uma cidade fortificada não é uma tarefa fácil, ainda que às vezes a gente se veja no papel de tentar fazer isso sozinho. Apesar de não ser fácil conquistar uma cidade fortificada, o texto bíblico nos diz que Jericó estava aterrorizada com Israel. Não por causa do seu número, porque se fosse isso, a fortaleza de Jericó permitiria um combate longo que poderia durar meses. Mas Jericó temia o Deus de Israel. Então, olha só, os inimigos do Senhor tremem diante dele. O problema aqui, então, não é a fortaleza que precisa ser derrubada. É o ânimo do próprio Israel que precisa ser fortalecido. Se naturalmente nós percebemos que o povo de Deus normalmente é avejado no dia a dia, aqui nós estamos vendo uma posição contrária, porque é o povo de Deus que está em posição ofensiva, e é o povo quem ataca. Deus manda Israel realizar um ritual que exigiria obediência e fé nele. O povo poderia ter sido relutante, mas Israel deveria seguir o plano do Senhor. Por isso o autor de Hebreus vai dizer no Novo Testamento que pela fé
ruíram as batalhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. O ritual serve para introduzir o povo de Deus na batalha. E em troca disso ele exige fé. A motivação da jornada do crente é a fé. O israelita, a todo tempo, na jornada que ele faz em Canaã, será exigido dele fé. Isso acontece conosco na nossa jornada cristã. Só para ver um exemplo. Já viu que Deus exige de nós uma vida piedosa de oração e de meditação na sua palavra e simplesmente nós não fazemos isso com regularidade? Às vezes passa meses sem a gente ter uma vida devocional regular. Isso se trata de uma falta de fé nossa. As ordenanças de Deus exigem fé. Então a nossa falta de motivação, a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração é um sinal de falta de fé. É por isso que nós precisamos diariamente orar como os discípulos oraram. Senhor, aumenta-nos a fé. Então, naquelas situações que nós estamos desanimados, rebeldes, desmotivados por causa da nossa incredulidade, o que precisamos não são de frases motivacionais ou de uma boa dose de autoestima. O que nós precisamos é de fé. Porque o nosso coração clama por uma fonte que só o caminho da fé pode dar. Se lembra da mulher samaritana, que quando ela se encontra com Jesus, ela começa um diálogo, o seu coração buscava saciedade. E Jesus diz a ela, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. E Jesus continua e diz a ela, aquele que beber da água que ele dá, nunca mais terá sede. Porque a água que Jesus dá, é uma água que jorra para a vida eterna. Tenha fé no Deus que você serve, independentemente das circunstâncias. Porque nós aprendemos com a batalha de Jericó que o Deus da promessa é o Deus que cumpre. E essa é uma das mensagens de Josué. Nós vamos ver que nenhuma das promessas que Deus fez ao seu povo falhou. Todas elas aconteceram como deveria acontecer. Deus trata os nossos ídolos, nos mostrando que as batalhas servem a um propósito maior. Essa é a terceira coisa. Nós chegamos no 7º dia da procissão de Israel, dando voltas ao redor de Jericó. Só que com uma diferença. A ordem do Senhor era para que no 7º dia, Israel desse 7 voltas em torno da cidade. Como a gente já viu, isso demandou fé de Israel. E pela fé na promessa de Deus, que ele entregaria as cidades nas suas mãos, eles o fazem. Por mais que parecesse absurdo. E aí o texto diz, versículo 20... Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Deus entrega Jericó nas mãos de Israel. Jericó era as primícias da terra prometida. E aqui nós vemos a concretização de um primeiro passo da conquista de Canaã. O texto começa a nos trazer algumas questões que vai exigir obediência dos israelitas. Israel tinha ordens sobre como proceder nas batalhas cananitas. O versículo 17 diz, porém a cidade será condenada, e ela e tudo que nela houver. Isso era uma instrução de batalha, que Israel deveria seguir à risca. No livro da aliança, em Deuteronômio, capítulo 20, o texto bíblico nos diz que quando Israel saísse à batalha contra aquelas nações que eram alvo da punição divina, essas nações e as suas posses seriam destinadas ao Herém. Herém é uma palavra hebraica que significa posse consagrada. O Herém é uma designação dada por Deus de que todas as coisas na terra pertencem a Ele. E no caso da guerra, os povos inimigos, os animais, bois, ovelhas e qualquer riqueza deveria ser destinada ao Senhor. De maneira que nada daquilo que eles capturassem em batalha deveria ser usado pelo povo, mas pertencia a Deus. As pessoas não deveriam ser propriedade de Israel, porque elas não deveriam ser escravizadas. Elas deveriam voltar para Deus. Esse era o princípio. Porque Deus as reivindicou para a justiça dele. Por isso a ordem do Senhor era para que ninguém fosse poupado na batalha. Até porque Deus não permitiu que Israel entrasse em aliança com outros povos e com outros deuses. E até os bens como prata, ouro, bronze, ferro, deveriam fazer parte dos tesouros de Deus. Como nós vemos no versículo 19. O Herém, a posse consagrada, mostrava que toda a terra pertence a Deus. E que ele estava entrando em juízo contra essas nações ímpias. De maneira que o Herém se tornava algo condenado à destruição. Porque Deus transformaria um local que era habitação de iniquidade em um local de descanso. Deus estava redimindo a terra.
Assim, Israel não deveria tomar as coisas condenadas, porque elas eram alvos da punição divina. Por isso Josué vai dizer no versículo 18: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial e trariam confusão a ele. E levando em consideração que nós temos anteriormente a conquista de Jericó, certamente Israel estava na semana dos pães asmos, ou pão sem fermento. Nessa festa típica de Israel, tudo o que tinha fermento era jogado fora, porque o fermento representava a idolatria que deveria ser deixada de fora da casa do povo de Deus. E mais, esses acontecimentos da Batalha de Jericó acontecem depois da Páscoa. Por que nós trazermos essas informações é muito importante? Porque Deus está repetindo a saída de Israel do Egito quando eles entram em Canaã. Lembre-se que quando Deus estabelece a Páscoa, ele envia o anjo da morte para ceifar os primogênitos do Egito. Logo após acontecer a 10ª praga, Deus disse que os primogênitos pertenceriam a ele. E aqui, com a posse consagrada, ou o herém, isso é repetido. Deus pune uma cidade rebelde que praticava todo tipo de perversidade. Os cananitas possuíam rituais de prostituição coletiva. Eles adoravam deuses a ponto de até matar os seus próprios filhos em consagração a eles. Por isso Jericó estava recebendo a justiça divina, porque a medida da sua iniquidade havia se enchido. Deus estava reivindicando a terra, e por isso a batalha de Jericó serve a esse propósito maior. Enquanto Deus tira o fermento da idolatria do meio do povo, ele coloca a seus pés a cidade de Jericó e subjuga os ídolos do coração do seu povo. A terra de Canaã era destinada ao descanso do povo de Deus, e por isso ela deveria estar limpa dos ídolos. Ela funcionaria como um tipo de restauração do paraíso, como se fosse um Éden restaurado. Por isso a idolatria deveria estar de fora. Robert Matini escreve um artigo tratando sobre a terra, e ele diz que quando lermos sobre a terra no Antigo Testamento, nós devemos perceber que a terra não se trata de uma questão agrícola, é uma questão teológica, porque a terra é dádiva de Deus, que é o cumprimento da sua promessa. Ela é um presente de Deus. E a promessa da terra garante a restauração da intimidade com Deus. É na terra que a reconciliação entre Deus e o homem rebelde aconteceria. Então ela era um tipo de Éden. No Antigo Testamento, a terra que nós estamos vendo aqui, ela aponta para o novo céu e a nova terra que o livro de Apocalipse, por exemplo, vai tratar. E é por isso que o narrador da história coloca Raabe no meio disso tudo. Raabe é a primeira convertida da Batalha de Jericó e é a primeira convertida na terra de Canaã. Com ela nós percebemos que o Antigo Testamento nos fala da execução da missão de Deus em salvar pessoas. Sobre Raabe, o autor de Hebreus diz que, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu os espias em paz. João Calvino vai dizer que Raabe professou fé no Deus dos israelitas, arrependendo-se dos seus pecados. Ela estava arrependida de todos os seus males pregressos. E o texto de Josué nos mostra que Raabe e a sua casa é salva. Porque Josué envia 2 homens, aqueles mesmos homens que espiaram a terra para salvar ela. E foi salvo Raabe e todos aqueles que estavam dentro de sua casa. Pela fé dela, a sua casa foi salva e ela foi integrada ao povo de Deus. O versículo 25 chega a dizer que Raabe ficou morando no meio de Israel por causa da fé e da obra que ela havia praticado. Ela creu na promessa da salvação no Senhor e por isso ela é salva. Veja que isso coloca Raabe dentro de um plano maior. Ela foi redimida por causa da fé dela. O Senhor a salva. Por isso Raabe é uma figura que tipifica aquilo que Paulo falou aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que é isso que está acontecendo com Raabe. Ela estava presa numa fortificação que era o império das trevas. E ela é inserida no meio do povo de Deus, que é o reino do Filho amado do Senhor. E o mais maravilhoso para Raabe é que ela foi colocada nesse fio condutor da história da salvação. Porque um dos seus descendentes haveria de vencer totalmente o diabo e a morte na cruz. Se nós observarmos as linhagens genealógicas do Novo Testamento, nos mostram que o Senhor Jesus Cristo é esse descendente de Raabe. Então veja que enquanto Deus derruba as muralhas de Jericó, ele traz justiça, mas ele tece a história da salvação. As batalhas cananitas não são exemplo de apenas juízo, mas também de redenção. E é muito gracioso que Deus pegue criaturas como nós, pequenas, rebeldes, ímpias, perversas, mentirosas, falhas,
e ele nos coloca no palco da história da salvação. Ele pega pessoas como Raabe, que era uma prostituta, e faz dela uma ancestral daquele que é filho de Deus. E assim ele faz com cada um de nós quando ele diz: venha a mim, siga-me e creia em mim. O sentido disso é que o Evangelho nos faz uma oferta graciosa, que nos une ao Filho de Deus. Ele nos salva das nossas crises existenciais. Ele nos salva do poder do pecado. Ele nos salva da mentira, da falsidade. E ele nos salva da morte e da condenação do inferno. A batalha de Jericó nos lembra que, enquanto Jericó é condenada por Deus, Raabe é salva graciosamente. E assim é conosco. Deus trará juízo a esse mundo. Só que ele escolheu salvar um povo através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a igreja, que somos nós. Eu queria concluir trazendo algumas aplicações. Existem alguns ídolos que acabam adquirindo funções dentro do nosso coração, porque eles tomam o lugar de Deus e eles se tornam deuses que cumprem determinados papéis, satisfazendo o nosso próprio pecado. E eu quero mencionar alguns deles e pontuar o caminho que as Escrituras nos dão para vencê-los. O primeiro deles que eu quero citar é a autorrealização. A autorrealização é a raiz daquilo que Jerry Bridges, naquele livrinho dele, Pecados Intocáveis, chamou de orgulho das realizações. A autorrealização é um ídolo que nos faz pensar que todas as nossas realizações só poderão ser satisfeitas em nós mesmos. E a raiz disso é o orgulho. É um pecado que é condenado por Deus. Provérbios diz que o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso, e ele não ficará impune. Em outro lugar, ele diz que a soberba precede a ruína e a arrogância, a queda. O fato é que nós estamos acostumados a reconhecer soberba quando tratamos de pessoas que não conhecem a Deus. Mas a autorrealização é ídolo do coração que todos nós somos tentados a alimentar ele. A autorrealização nos faz pensar que o nosso sucesso acontece por causa do nosso trabalho árduo e não por causa de Deus. De maneira que nós começamos a enaltecer a nós mesmos como se nós fôssemos os melhores. E o fato é que aquelas pessoas que conseguem sucesso e se dizem ser humildes, no íntimo do seu coração ainda tem pecado, que é a falsa modéstia. A autorrealização faz com que nós exijamos reconhecimento das outras pessoas. E no fundo, essa é uma tentativa do nosso coração de tomar o lugar de culto que só pertence a Deus. Quer ver um exemplo? Sabe quando chega o início do mês e você já pagou todas as contas, e aí o seu cônjuge vem reclamar que isso não é suficiente? E aí o nosso coração, o que a gente diz no nosso coração? Eu trabalhei o mês inteiro, eu mereço reconhecimento, eu que estou sustentando a casa. E aí a gente se enche de ódio porque o outro não reconheceu o nosso sucesso. O fato é que isso nos torna viciados em elogio, de maneira que quando você não está sendo elogiado, para você as coisas não estão bem. Quer ver outro exemplo? Já viu quando você arruma as coisas da sua casa, prepara o melhor jantar ou faz alguma coisa que você considera muito boa, e ainda assim as pessoas da sua casa não te recompensam por isso? A verdade é que quando isso acontece, a gente começa a determinar aquilo que as pessoas precisam fazer. Porque o que queremos em troca é reconhecimento. O ídolo da autorrealização só é vencido com a palavra de Deus. Como Deus diz a Josué: tira as sandálias dos pés. O êxito da batalha de Jericó não foi de Josué ou de Israel. Por isso a autorrealização só é vencida quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Por isso a nossa motivação precisa ser a glória de Deus e não o elogio das pessoas. O segundo ídolo do coração que precisa ser tratado é a ansiedade. A ansiedade é um dos sintomas mais comuns de esfriamento da nossa fé, porque a ansiedade é o oposto da fé. A ansiedade é um ídolo que toma o lugar da confiança em Deus no nosso coração. E aí a gente começa a antecipar situações porque não confiamos em Deus. E a verdade é que isso gera medo e frustração no nosso coração. Já viu que quando você faz um planejamento você fica ansioso? Ou, por exemplo, o orçamento financeiro da sua casa, ou você tem que se apresentar em determinada coisa em certo dia, ou até mesmo quando chega próximo do nascimento do seu filho, e aí você começa a ficar ansioso e com medo. A verdade é que a ansiedade é uma demonstração da ausência de fé em Deus, de que a sua vontade é melhor para nós. Por isso, o que as Escrituras nos revelam não é segredo. As Escrituras nos revelam que o que é necessário para vencer a ansiedade é exercitar o nosso coração nas promessas e na providência de Deus. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, ele diz que
Ele diz aos discípulos: o Pai cuida dos lírios do campo e até dos passarinhos. E aí ele pergunta: será que vocês não são muito mais importantes que as aves? É promessa de Deus que Ele vai cuidar de nós. Então o que eu tenho para dizer, irmãos, aproprie-se dessa verdade. Como nos diz Pedro, nós precisamos lançar sobre Ele a ansiedade, porque Ele já tem cuidado de nós. Então o conselho que eu quero trazer para você é: alimente-se diariamente das promessas de Deus, porque são elas que vão aquecer seu coração no dia a dia. Tenha fé. Tenha fé. A história de Josué nos mostra que as promessas de Deus se cumprem. Por isso nós podemos descansar nele e ter fé. E por fim, o último ídolo do coração que eu quero trazer a você e que precisa ser tratado é a impiedade. A impiedade é um ídolo muito sutil na vida dos cristãos. Ela nos faz viver nossas vidas sem pensar em Deus. Quando a impiedade domina o nosso coração, nós começamos a viver dia a dia sem nos voltarmos a Deus. E a impiedade, no caso dos cristãos, acontece quando nós pensamos em Deus apenas nos domingos. A impiedade é a própria falta de piedade, ou seja, é a falta de dedicação a Deus. Isso é muito fácil de acontecer em nossas vidas. Talvez esse seja um dos ídolos mais extravagantes no meio dos crentes, porque nós começamos a trabalhar como se não fôssemos servos de Deus. Começamos a fazer uma série de coisas, deixando Deus de fora da equação, porque nós achamos que o dia de se encontrar com Deus é apenas no domingo. Veja que Raabe era uma ímpia, ela levava a sua vida em uma cidade fortificada. Isso poderia fazer ela se sentir muito segura, mas ela creu no Senhor e a fé dela a fez assumir riscos. Porque quando ela acolheu os espias, ela estava indo contra a sua cidade. E assim é conosco. Às vezes a gente se guarda dentro das nossas fortalezas existenciais e deixamos Deus de fora. E isso é um indicativo de que você pode estar abrigando esse ídolo no seu coração. A falta de desejo de ter intimidade com Deus. Sabe como Deus salvou Raabe da impiedade? Ele a separou do domínio do pecado. Isso se trata de santificação. O que nos ajuda a lutar contra a impiedade é o nosso empenho de crescer em santidade. Porque Deus diz na sua palavra: sejam santos porque eu sou santo. Por isso nós precisamos renovar a nossa luta por santificação. E como pregador e servo do Senhor Jesus Cristo, a minha oração é para que você encare seriamente a luta contra o pecado. Para que o Espírito Santo te convença da seriedade da luta contra os nossos ídolos. Para que não nasça em seu coração verdadeiras muralhas de Jericó. O Senhor é quem destrona os ídolos. Ele exige fé da nossa parte, porque tudo isso tem a ver com um propósito maior, que é a glorificação de Cristo em subjugar todas as coisas. Que nós possamos ser confrontados pelo Senhor através da sua palavra, que o nosso coração seja desafiado a de fato descansar no Senhor, a ter fé nele e apropriar-se da sua promessa. Vamos orar?